É um privilégio estar com vocês nesse dia. Desejo que a paz de Deus esteja com você, sua família, e tudo esteja bem. Se não estiver, se algo não está bem, recomendo fortemente que você busque sua célula, seu líder, converse, esteja disposto a ouvir, ore com eles. Esse mês temos conversado sobre Jesus. O mundo mudou. Antes de Cristo, depois de Cristo, tudo foi diferente. Por isso, esse mês estamos estudando sobre Jesus e queremos estimular você a ler os Evangelhos, quatro Evangelhos, nesse mês conosco. Toda igreja está lendo junto. Por isso eu quero convidar você, intimar você a estar conosco nesta jornada, ok? Semana passada estivemos conversando, José Carlos nos trouxe uma boa palavra sobre o nascimento de Jesus, sua relevância, né? Sua humanidade, Jesus homem, Jesus Deus, Jesus Messias, Jesus Salvador, né? É muito importante esse estudo. Espero que vocês tenham sido abençoados. E essa semana nós vamos conversar um pouco aqui e muito mais nas células sobre o batismo de Jesus. Isso está narrado no capítulo 3 de Mateus. João Batista vem pregando o batismo do arrependimento. Vamos lá, Mateus 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Capítulo 3, versículo 11. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Algumas considerações que eu gostaria de fazer a respeito desse assunto. Primeiro, o que é arrependimento? Arrependimento, segundo, o dicionário, que você possa consultar, vai dizer que é uma tristeza, um remorso, por alguma coisa que aconteceu, um sentimento, né? Coisa que você fez que estava errada, você ficou triste. Mas, biblicamente, arrependimento tem um sentido de mudança de atitude, mudança de postura, mudança de... então, há necessidade disso. No batismo, segundo a Bíblia, no batismo cristão, segundo a Bíblia, e nesse batismo de arrependimento que vamos ver aqui com João, né? Sobre o batismo de João, eu queria ainda pontuar que o batismo de João, de onde veio o batismo? A história está cheia de rituais com água em diversas religiões, e no judaísmo também. No judaísmo havia rituais com água que indicavam a purificação, alguns rituais que não vem ao caso aqui a gente detalhar. Mas então vem João Batista e batiza com água para o arrependimento. Também é bom pontuar aqui que os judeus eram legalistas. Os judeus foi um povo sofrido, vamos chamar assim, um povo escolhido por Deus lá no passado, que se tornou idólatra, né? Não servindo unicamente ao Senhor, Deus dos céus e da terra, Deus poderoso, e ele então se tornou idólatra e por causa disso foi disciplinado. Depois disso eles deixaram de ser idólatras, mas passaram a ser legalistas, muito apegados à lei. Então vem João Batista e quer romper com isso. Porque a lei, sem o coração, sem a alma, sem o nosso envolvimento, sem a nossa prática, não tem valor. A verdadeira espiritualidade não depende disso. Tem gente que quer ser espiritual,
Também não depende de ser judeu, né? Porque o judeu achava que porque era descendente de Abraão, ele era melhor, que ele ia ser salvo, que era. Isso a gente pode ver aqui no texto aqui no capítulo 3, quando ele diz, lá no versículo 9, como João Batista dizendo que, olha, vocês acham que são filhos de Abraão e está tudo bem? Não é assim. Então, o batismo de arrependimento também tinha esse viés de preparar o caminho de Jesus. Vale destacar que no versículo 7, quando os fariseus e saduceus foram conversar com Jesus, com João Batista, queriam ser batizados, João Batista derramou sobre ele uma série de palavras duras, raça de víboras, versículo 7, versículo 10, versículo 12, raça de víboras. Ele fala de víboras, fala de ira, fala de machado, fala de fogo, fala de queimar a palha. São palavras bem duras, mas necessárias, porque aqueles homens parece que não estavam enxergando o que João Batista estava pregando. É necessário arrependimento, mudança de rumo, confessar pecados. Versículo 6, capítulo 3, versículo 6. Eram por eles batizadas no rio, confessando seus pecados. Então, dois pontos fundamentais: confessar pecados, arrepender-se, no sentido de mudar de atitude. Esse era o sumo do que seria o batismo de João, o batismo de arrependimento. Mas então, por que Jesus foi batizado? Versículo 11, segunda parte, diz assim que ele, esse que vem depois de mim, que é mais poderoso, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus assume o nosso pecado. E quando ele, lá no versículo, a partir do versículo 13, Jesus se dirige a João para que o batizasse. Jesus, então, quer se identificar conosco, assumindo sobre ele o nosso pecado, porque ele mesmo não tinha pecado, não havia necessidade de se arrepender e de confessar pecados, porque ele não os tinha. Então ele o faz, mesmo sem ter pecado, para se identificar conosco e também para valorizar a mensagem de João Batista, né? Atestar, para valorizar a mensagem de João Batista. Capítulo 3, versículo... Então, quando Jesus é batizado, diz o versículo 16, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. É interessante que esse texto mostra claramente o testemunho público, né? Deixa muito claro a aprovação de Deus o Pai e do Espírito Santo. É legal lembrar que o Espírito Santo, que o Espírito Santo não estava... eles não tinham experiências com Deus dessa forma, com o Espírito Santo dessa forma. Então, é importante lembrar que quando isso acontece, é algo público, um testemunho, algo gritante de que Deus está nisso. Então, este é um momento que inaugura uma era diferente, um momento diferente do ministério de Jesus, que ele começa efetivamente seu ministério, né? E ele vem no poder do Espírito Santo com o aval de Deus o Pai. Fica muito patente. Outra coisa que eu gostaria de destacar é que esse batismo que estamos falando aqui, de João Batista, no capítulo 3 de Mateus,
ele não é o batismo cristão que a gente chama, né? Porque o batismo cristão, ele tem a ver com a nossa identificação com Cristo na sua morte. Jesus morreu, nós morremos também, o nosso velho homem, e Jesus ressuscitou. E nós seremos ressuscitados com Cristo. E o nosso batismo cristão é em nome de Deus Pai, Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Então há mas ele inclui a necessidade do batismo do arrependimento que João Batista pregava. Não estamos deixando para trás o arrependimento. É essencial o arrependimento. Bom, finalizando esse nosso bate-papo, eu queria também lembrar você da importância do batismo cristão. Jesus se batizou mesmo sem ter pecado. Jesus, no final do seu ministério, lá no capítulo 28 do livro de Mateus, ele diz: vocês vão, façam discípulos e batizem eles em nome do Pai e do Filho. Então, é uma ordem de Jesus o batismo. Não pregar, discipular e batizar. Jesus não disse: olha, se vocês estiverem afim, se vocês achassem muito legal. Então ele disse: olha, preguem e batizem em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, para isso, eu queria encerrar esse vídeo só perguntando: você entende que é pecador? Você entende que precisa de arrependimento dos seus pecados? A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Você reconhece, você confessa os seus pecados? Se você se arrepende, se você confessa os seus pecados, eu pergunto: você já se batizou? O batismo, eu estou me lembrando aqui de uma experiência que meu pai sempre contava, do batismo, da conversão dele, do batismo dele. Ele estava ouvindo uma pregação de pastor Jonatas Tomás de Aquino, lá em 1944, acho. Ele era um jovem e o pastor, ele já tinha cria no Senhor Jesus Cristo, já tinha sido criado no Evangelho, né? E o pastor falou a frase que meu pai de vez em quando repetia: é possível que alguém queira batizar-se, mas não seja crente. Mas não é possível que alguém que seja crente não queira batizar-se. Eu vou repetir. É possível que uma pessoa que não conheça o Evangelho ouça do Evangelho e queira batizar-se, confessando o Senhor Jesus como Senhor de sua vida. Mas não dá para entender que alguém que seja crente entenda que Jesus é o Senhor, entenda que Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria, entenda a palavra de Deus, entenda que já confessou seus pecados, se arrependeu. Alguém que tenha vivenciado tudo isso não queira se batizar. Então eu queria encerrar esse vídeo dizendo para você: se você é uma dessas pessoas, batize-se. Se o seu coração entendeu que Jesus Cristo é o Senhor, se você entende que você é pecador e que precisa de Jesus Cristo homem, o Jesus Cristo Deus conosco, aquele que está intercedendo por nós, se você entende isso, então procure o seu pastor, procure o líder de sua célula, procure uma igreja próximo da sua casa e se posicione, porque o batismo cristão é isso que a gente conversou. Deus abençoe você, que nas suas células, nas células de cada um de nós, que eu também participo, que nas células de cada um de nós sejamos abençoados e enriquecidos mutuamente nesta conversa, tá bom? Paz do Senhor.